Fala, turma! Como é que vocês estão? Então, nessa semana, no nosso estudo semanal, eu trouxe muita coisa, tá? Primeiro porque a gente não conseguiu, eu não consegui trazer tudo para vocês durante a semana o que aconteceu, então eu queria fazer um recap, né? Eu queria recapitular tudo aqui com vocês que passou de principal no mercado americano essa semana, né? E aí a gente segue para a semana que vem, que na minha opinião vai ser uma semana decisiva para o mercado, tá? Bom, a gente viu aí o S&P fechou em um novo recorde histórico, né? 6.388 pontos, 1,5% na semana, né? Foi o quinto pregão consecutivo batendo máxima e no ano já está acumulando aí 8,6%, tá, gente? Para mim tá muito alto. O S&P tá sendo negociado a 24 vezes o lucro, isso é muito alto, tá? A média aqui é 17, 16 vezes o lucro, então assim, tá bem esticado, beleza? A gente tem alguns setores aí que estão em alta, né? Todos subiram, mas assim, a saúde liderou com 3,4%, materiais 2,4%, eu liberei isso aí também na comunidade, tá? Industriais com 2,3%. Imóveis e comunicação ficaram cada um com 2,2%. Né? A gente tem no cenário macro, né, os Estados Unidos aí fecharam um acordo com o Japão, a gente falou isso na sala. Eu não lembro de ter soltado nada nem dos resultados também dessa semana na comunidade, foi bem corrido, mas a gente tem aí esses acordos comerciais que saíram com o Japão, os Estados Unidos, né, e a Filipina, né, e Trump, né, tá se reunindo agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, é domingo, né, tá se reunindo agora com a Comissão Europeia na Escócia, se eu não me engano, tá bom? Bom, essa semana a gente tem uma agenda pesada, né? E a gente, para mim, é a agenda mais pesada do ano, né? Bom, a gente tem aí muita pouca coisa mudou de sexta-feira para cá, para falar a verdade. O Trump disse que tinha 50% de chance de sair uma, um acordo com a União Europeia, mas antes do encontro, mas não saiu. A gente chegou até agora no encontro e nada foi liberado. A gente pode esperar alguma coisa nas próximas horas. Enquanto você está assistindo hoje à noite isso aqui, possa ser que tenha sido liberado esse acordo, eu não sei, tá? Mas nesse momento que eu estou gravando até esse momento não saiu nada, mas o mercado espera isso. Então essa semana tem um calendário aí, na minha opinião, insano, né? A gente tem aí segunda e terça-feira, reunião dos Estados Unidos e China, em Estocolmo, né? Então, o Bassett vai estar lá. Isso é importantíssimo, né? A terça-feira, a gente tem resultados em empresas como a Boeing, a P&G, né? Que é a Procter Gamble, é uma empresa gigante, né? E UPS, que é um dos correios aqui privados dos Estados Unidos. A gente tem Starbucks, a gente tem Visa, né? Então, assim, tem muita coisa saindo. A Visa é à noite, tá? E o UPS sai pela manhã. Na quarta-feira a gente tem a questão do Fed, né? E não é só o Fed, tá? Na quarta-feira vai ter muita gente decidindo aí. Acho que o Banco do Canadá também. E tem mais um Banco Central que está decidindo, eu não me lembro agora. Mas ele vai decidir os juros, né? Então a quarta vai ser uma super quarta. A gente espera que o Fed mantenha, né, realmente a condição, né, de juros que está hoje, mas a questão não é se ele vai manter ou não, mas é o tom que ele vai usar. Se ele vai ser um tom mais pró baixar juros na próxima reunião ou um tom mais duro, né? Então a gente tem que estar de olho no tipo na entrevista que o Jerome Powell sempre dá. Então a gente vai estar de olho nisso aí. Mas também depois na noite a gente tem Meta e Microsoft, tá? Então são duas megas empresas e a gente tem que estar de olho nesse resultado aí na quarta. E na quinta-feira a gente tem os dados de inflação de junho, porque é muito importante, inclusive, para nós entendermos os caminhos que o Fed pode tomar na próxima reunião. O mercado ainda continua apostando na sua maioria que os juros começarão a ser cortados a partir da próxima reunião do Fed em setembro. E a gente tem à noite resultado da Apple, né, e da Amazon. Então, assim, é muito importante essas empresas. A gente tem que estar de olho nisso aí para que a gente possa ver, porque eles podem mexer no intraday dos mercados também. Você que é trader, né? Pode balançar tudo, tá? Pode balançar tudo, qualquer tipo de ativo. Na sexta-feira a gente tem relatório de empregos,
né, de julho, né, que também vai ter um passo muito importante na decisão do Fed em relação à sua decisão de corte de juros em setembro, né? Então, a gente vai estar acompanhando nesses próximos 40 dias aí muito dados de emprego e dados de inflação, né? Que vai sair na quinta e na sexta-feira, tá? E a gente tem também aí o resultado da Chevron, né? E ExxonMobil aí na área mais de energia, né? De petróleo bruto. Então isso é muito importante também, beleza? Bom, o que é que importa de verdade e o que é o ponto principal? No Fed, na quarta-feira, o Banco Central ele deve manter os juros parados, né? A gente deve ver um crescimento forte aí, tá? Mas a inflação subindo. Se a gente ver esse cenário, né? O Fed ele vai ficar quieto, tá? Mas o Powell, o chairman, ele pode soar menos rígido por causa da clareza nas tarifas. Então, a gente tem que esperar, tá? Se vier esse crescimento forte, mas a inflação subindo nos próximos dados, o Fed ele fica quieto. Mas aí ele pode diminuir o tom, o Jerome Powell, porque as tarifas podem estar ficando mais claras, né? Dia 1º de agosto está chegando aí, né? Vamos ver se o Trump ele vai mais uma vez adiar as tarifas, né? Ou se ele vai, de fato, de verdade, né, costurar os principais acordos que ele quer costurar. Aí, principalmente com China, com a União Europeia, Japão também. Tem a questão do Brasil, que se tornou relevante no sentido dos 50%, né, do total do que, né, os Estados Unidos pode e deve sofrer em alguns setores específicos, tá? Como carne bovina, como café, entre outras áreas, tá? Mas não mexe talvez com a economia como um todo, tá? Mas vai mexer com setores específicos, então depende muito onde você está investido. Bom, temos as Big Techs, né? Bom, os investidores eles estão assumindo que as vendas nas Big Techs elas estão bem, né? O foco total, né, tá enquanto eles estão gastando com inteligência artificial, porque quando a gente olha o balanço da Alphabet, né, da Google, né, bom, há muito dinheiro sendo gasto, muito investimento sendo feito em IA, Meta deve vir também dessa forma, então assim, tem que ver se eles vão conseguir continuar investindo em IA e ao mesmo tempo manter margem alta de lucro. Por quê? Para manter a expectativa de subida do mercado e comprovar o rally, essas empresas elas devem vir com resultados tanto de investimento em IA, né, como manter essas margens menos apertadas, ou seja, altas, né, para justificar o rally, tá? Bom, quais são os dados econômicos? A gente tem inflação, que é o PCI, né? PCE, aí que deve acelerar em junho, né? Esses dados já foram, vamos dizer assim, se você assistiu às aulas da semana minha, você já entende o que é um indicador que ele já aponta para frente, né? Então a gente deve ver aí uma inflação acelerada, a gente deve ver empregos enfraquecendo em julho, né? Então, assim, se isso acontecer, é uma combinação ruim, né? E sinaliza um pouco de estagflação, que eu já expliquei também que é uma das coisas piores que pode acontecer numa economia. É você ter uma inflação alta e uma economia que não cresce, né? Então, ela está parada, mas o juro se permanece, perdão, e a inflação permanece alta, isso é muito ruim para a economia, tá certo? Bom, e qual é o consenso versus a realidade, né? No mercado, na verdade, está havendo um consenso de otimismo geral, né? Ah, bom, por que isso está acontecendo? Clareza sobre as tarifas e impostos, está aparecendo, ficando mais claro, né? A economia, mesmo depois da primeira rodada de tarifas, né, resistiu bem no primeiro semestre, mas eu acho que o impacto dessas tarifas ainda estão por vir, tá? Esse é o otimismo do mercado, não é o que eu acredito, né? E a IA, né, inteligência artificial, está bombando aí com muito dinheiro, né? A gente vê também uma inflação benigna, né? O mercado vê nesse cenário ideal, né? Com tarifas, então é algo que
o mercado analisa que as tarifas não é algo que está afetando tanto a economia americana, esse é o ponto, como se esperava. E qual é o meu questionamento, né? O que é que eu acho que está exagerado, porque está exagerado, né? As tarifas de 15 e 20% de importações, ela não é benigna, né, para a economia como um todo, né? O S&P está caro demais, 24 vezes lucros, né, de 2025, e na minha concepção, IA mostra sinais de rachadura. Ou seja, a gente pega ali a Alphabet, a Oráculo, você vê um fluxo de caixa ruim, e o fluxo de caixa ruim, quando você vai olhar, é porque grande parte do dinheiro foi investido em IA. Ou seja, está mostrando que muito dinheiro está indo para a inteligência artificial. Isso pode trazer benefícios para as empresas no futuro? Pode. Mas o lucro que está se tendo, a margem, ela se aperta por causa desses gastos, né? E não justifica um rally aí de 24 vezes lucros de 2025 aqui para o S&P. Então, na minha opinião, está muito caro, né? Tá muito caro. Bom, essa semana a gente tem alguns destaques corporativos, né? A Meta, ela contratou o co-criador do ChatGPT, né, para liderar os laboratórios de superinteligência, né? Então a Meta está investindo também pesado em inteligência artificial, né? A gente tem também a Paramount, né? Ela fechou um acordo ali com a Skydance até 7 de agosto. Paramount é muito famosa, embora você não conheça talvez o canal, tudo. Acho que no Brasil tem, mas ela está por trás de grandes produções, né? E está por trás de muita coisa dessa questão de mídia aqui nos Estados Unidos. Bom, e do macro, o que é relevante, né? Estados Unidos e Japão, já vou com 11 minutos aqui, 12 quase. Estados Unidos e Japão, né? A Financial Times, ela questionou ali a solidez do acordo comercial, né? Mas vamos ver, a gente precisa entender também, eu falei sobre isso na semana, que esse acordo tem que ver a questão para os produtores, para os fabricadores de carro aqui dos Estados Unidos, porque imagina comigo, a Toyota para entrar nos Estados Unidos vai pagar 15% de taxa, mas a Chevrolet, né, que é a GM, né, e também outras empresas, como a Ford, por exemplo, elas precisam de peças que vêm da Ásia, eles vão pagar 15% sobre essas peças. Então o carro dele também vai ficar mais caro, tá? Então, como é que vai ser isso, né? Vai ficar mais do mesmo e só o governo que ganha. Então, assim, há alguns questionamentos a respeito da solidez desse contrato, tá? Política nos Estados Unidos, a gente tem aí republicanos querendo redesenhar, eles podem redesenhar no Texas os distritos dos Texas, né? Os distritos são os condados, né? Os counties, para manter a Câmara, né? Como eles desejam. E democratas têm a pior aprovação em 30 anos. Bom, a respeito das tarifas, Trump cogita usar a receita tarifária para enviar cheques aos americanos, né? Tem pouco apoio político por hora nisso, mas resumindo, é pegar o dinheiro que ele tinha, que ele recebeu das tarifas, né, e distribuir cheques para os americanos. Isso é algo altamente político, né? Óbvio, né? Se torna algo populista, né? De certa forma, você receber cheque em casa, né? E isso deveria ir para as receitas dos Estados Unidos para ajudar a controlar a dívida americana. Quando ele faz isso, ele impulsiona o consumo, né? E é ruim para a inflação e é contrário aos próprios juros que ele tanto quer baixar. Então, assim, mas é algo que tem um apelo político forte você receber o cheque em casa, né? Mas vamos ver o que é que vai dar. Por enquanto tem pouco apoio político, tá? Bom, o risco essa semana, né? O que é que eu tenho que olhar? Quais são os riscos que pode balançar o mercado? O mercado ele está lá em cima. Então, a inflação maior do que esperado, se vier bem maior do que esperado, pode mexer muito com os mercados. Se as big techs elas decepcionarem, né, com gastos e margens muito elevados, dados econômicos mais fracos, né, ou fracos demais, né, na verdade, ali aqueles dados que a gente está falando de emprego e tudo mais, né? E se o Fed soar aí mais duro, mais rígido, né, mais hawkish, né? Então, se ele for mais duro naquilo que ele, nas suas palavras, isso pode também trazer grandes riscos para os mercados. E quais são as oportunidades? Um pouco mais de clareza comercial, Estados Unidos e União Europeia, Estados Unidos e China. Se sair um bom encontro hoje de Trump, né, com a União Europeia,
na Escócia, e se sair um bom resultado aí do Bassett, né, junto lá na Suécia, né, lá em Estocolmo, junto com Estados Unidos e China. Bom, a IA continua forte nos resultados, se ela continuar trazendo investimentos para o IA, mas sem interferir tanto no caixa das empresas ou nas margens de lucro, né? Pode ser um ponto de oportunidade e o Fed pode abrir porta, né? Abrir porta aí para cortes futuros, pode também vir, se não vier com um tom mais rígido, tá abrindo aí possivelmente portas para um corte em setembro, tá certo? Bom, então, na segunda-feira, né, uma agenda mais crítica aí, na segunda-feira a gente tem Heineken, dados de Hong Kong, perdão, turma, anúncio do Tesouro, a gente tem Boeing na terça-feira, P&G e UPS na manhã, na noite a gente tem Starbucks e Visa, na quarta-feira a gente tem PIB americano do Q2, né, o Core 2, que é o segundo trimestre, às 8h30, a gente tem Fed às 2 horas da tarde, né? E a gente vai estar ao vivo, né? Eu e o Ângelo aí, sempre que tem Fed, a gente tá. E a gente tem a Meta e a Microsoft saindo resultados dos balanços aí na noite. Quarta-feira vai ser movimentado, tá? Quinta-feira, inflação de junho, às 8h30, né? Apple e Amazon à noite. E sexta-feira, empregos, julho, 8h30, e Chevron e Exxon à noite resultados, beleza? Semana ela pode realmente definir aí, vou dar um resumão aqui, né? Semana ela pode realmente vir definir aí, né, a direção dos mercados. O Fed provavelmente vai ficar parado, né? Mas a gente tem que olhar o tom, né, que vai ser falado. As Big Techs e dados econômicos, elas vão mostrar se esse otimismo, né, atual faz sentido ou não. Então, esses resultados das Big Techs e esses dados econômicos dessa semana realmente vai mostrar ou se vai ser um banho de água fria no mercado. Então, assim, o consenso do mercado aposta em um cenário totalmente perfeito, tá? Crescimento, mais IA, né? Mais inteligência artificial aí, estrondoso, inflação controlada. Então, assim, esse é o consenso do mercado. O que os números, os múltiplos nos mostram é que o mercado está esperando nenhum tipo de variação, tudo perfeito. Aí pode justificar essa alta, né? Mas a realidade ela pode ser mais complicada, né? Se as tarifas, né, se as tarifas não vierem do jeito que o mercado espera, pode ser um banho de água fria. E também olhando para a inflação, já de inflação, isso pode atrapalhar, né, as valuações que estão, no meu ponto de vista, esticadas demais, beleza? Bom, para mim é uma semana de definição, porque ou confirma o rally ou mostra que está na hora de pisar, colocar o pé no freio, beleza, turma? Bom, para quem é trade, né? Eu sei que vai com 18 minutos, mas eu fiz uma avaliação da semana passada, então, e essa semana é muito forte, então eu trouxe bastante dados para vocês, né? A gente tem aí, para quem é trader, né, uma alta volatilidade na semana. A gente tem Fed, a gente tem inflação, a gente tem payroll e a gente tem Big Techs. Tudo no mesmo calendário. Então, assim, a gente pode ver aí alguns movimentos bem abruptos, tá? Especialmente ali antes e depois do discurso do Powell, né? A gente sempre está ali ao vivo acompanhando. Na divulgação da inflação, né? Do PCI, que é o dado principal que o Fed olha de inflação, né? E durante o payroll na sexta-feira. Então, assim, tem muita coisa para sair essa semana, beleza? Então a gente tem que estar de olho. Se vier tudo confirmando o que o mercado já está precificando, tá tudo certo, a gente não vai ver grandes variações, mas se alguma coisa azedar vier diferente do que o esperado, a coisa pode ser bem diferente, tá? Bom, a gente tem aí quem opera índices, né, como a gente faz ali na sala, o S&P, Nasdaq, o Dow Jones, né, e até né, índice aí, qualquer índice de renda variável, vamos colocar assim, né, deve ficar atento aí a esse horário de eventos, né, a gente pode ver aí uns candles bem interessantes de subida e descida para os dois lados, então fica de olho, né. Pressão sobre as Big Techs, né, o risco de correção muito forte, no meu ponto de vista, tá devendo uma correção no mercado. E a euforia com o IA, né, já tá precificada, já tá no preço, né? Então, Meta, Apple, Microsoft ou Amazon, se elas decepcionarem qualquer coisinha,
isso pode causar aí uma reversão técnica e vai atingir aí o que? Nasdaq e S&P na veia, porque a gente sabe que a maior parte, o maior peso dentro do S&P são as Big Techs, né? E Nasdaq é o índice de tecnologia. Então, tá? Então, qualquer coisinha que vier diferente, a gente pode ver quedas aceleradas aí nessas ações de tecnologias e vão derrubar, consequentemente, essas outras, os índices também, né? Para quem opera swing trading, techs, né, que a gente faz às vezes também, atenção com os stops, né? Sinais de topo, de exaustão, tem que estar de olho nisso. A gente tem aí dados de inflação e emprego que vão direcionar os yields e dólar, né? Então, se vier um PCI, né, mais alto, né, é igual a juros longos subindo, né? Significa taxas e crescimentos caindo. Preste atenção nisso. Maior inflação, tá? PCI mais alto. Consequentemente, o raciocínio é juros longos sobe, a curva longa, né? Isso significa tax e o crescimento do mercado como um todo caindo. Quanto maior a curva de juros de 10 anos, menor é o crescimento, principalmente para tax. E empresas também no geral. Tá? Se vier um payroll fraco na sexta-feira, um payroll mais fraco, isso significa o quê? Dólar caindo. Então, vem um payroll mais fraco, dólar pode cair, commodities e ouro sobe, tá? Então, um payroll mais fraco, dólar pode cair, commodities e ouro sobem, beleza? Bitcoin normalmente vai seguir aí o S&P 500, mas a gente já viu e tem testemunhado alguns movimentos que estão se destoando disso, né? Quando cai o S&P, muitas vezes o dinheiro que está saindo do S&P realizado está indo para Bitcoin. Como eu já expliquei, explico isso toda semana. A médio e longo prazo, eu acredito que a gente vai ver isso com mais e mais, mais vezes acontecendo, tá? Bom, traders de dólar, né? Ouro, títulos, né? Deve ficar atento aí à reação imediata dos yields, né? Ou seja, dos prêmios, né, de juros, tá bom? E possível reação exagerada dos mercados. Se dados vierem mornos, né, nem lá nem cá, o mercado ele pode reagir mal, né? Ele espera que o dado venha para comprovar aquilo que eles estão precificando, né? Então, assim, pode reagir mal tanto aos resultados bons, que já está no preço, então é muito bom ter um olho nisso, né? Mas principalmente se vier alguma coisa que não está esperando, né? Então, subir aí com dados ruins, então aí uma aposta num corte de juros pode vir no mercado, isso pode balançar, corrigir também com dados bons, né? Então, assim, é muita coisa. Ele pode. A gente nunca sabe como o mercado vai reagir, mas se vierem mornos, né? Se vier nem lá nem cá, pode reagir mal aí, pode subir com dados ruins e ainda pode corrigir com dados bons. Então a gente nem. Ver esse dado pode vir ruim, pode vir bom, depende muito, tá? Vai depender de como o Fed vai falar, vai depender do corte de juros, né? Mas lembre-se que o otimismo já está precificado, tá? Vamos ver os dados. E lembre dos insiders, né? Sempre tem. Então, quem faz scalp, né, ou day trade ali no dia a dia, em ações, né? Cuidado, né? Porque assim, tem que estar com um plano muito bem definido. A gente vai ver aí um delta, né? Um beta bem alto, então é bom estar de olho nisso aí. E resumo, você que é trader, né? Semana com drives de macro, de micro, né? E todos pesados, tanto de macro como de micro, né? Isso gera oportunidades, mas isso dobra, eleva pelo menos o nosso risco, né? Então evite operar aí no escuro, sem saber das coisas, nos horários dos eventos, né? Reduz a alavancagem ali, né, perto de anúncios que são sensíveis ou não esteja operando, espere, reaja ao movimento, leia o fluxo, esteja com a gente nas salas, né, na sala para poder te ajudar. Use a volatilidade ao seu favor e não contra a tua posição. Então, stops bem definidos, né? Pode esticar um pouco mais o stop por causa da volatilidade para não ser violinado? Pode, mas tem que estar definido, tá? Ah,
Ou outra estratégia mais conservadora, tem a stops curtos, se for na sua direção, a seu favor, beleza. Se não for, já saiu e tá ali. Tem uma gestão de risco aí clara para essa semana. Para mim, é a principal semana do ano. Beleza, turma? É isso aí. 25 minutos hoje, muita coisa para falar, mas espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na sala amanhã. Beleza? Às 10 horas, horário do Brasil.